Notícias do Brasil e do mundo. Boa noite. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal toma uma decisão unânime e histórica. Cai o uso de um dos principais caminhos para a impunidade de assassinos de mulheres no Brasil. A tese de legítima defesa da honra está proibida desde a fase da investigação até o julgamento. Aumenta o número de mortes na operação policial deflagrada depois do assassinato de um PM paulista. O ex-presidente americano Donald Trump é acusado formalmente de tentar mudar o resultado da eleição de 2020. Farmácias e consultórios médicos do Brasil começam a realizar exames clínicos rápidos. Tesouro Nacional lança uma forma de poupança para custear despesas com educação. A rainha Marta mostra confiança inabalável na vitória sobre a Jamaica para manter a seleção na Copa Feminina. Eu estou confiante e eu acredito que a gente vai seguir na competição. E os nadadores brasileiros colecionam medalhas no Mundial Paralímpico. O Jornal Nacional está começando. O Supremo Tribunal Federal derrubou hoje uma tese que servia de base para a impunidade de agressores e assassinos de mulheres. Numa decisão unânime e histórica, os ministros proibiram o uso da chamada legítima defesa da honra. Foi a primeira sessão no plenário reformado. A troca do carpete foi um dos últimos atos de recuperação, depois do vandalismo no dia 8 de janeiro. Em pauta, a retomada do julgamento sobre uma tese usada em casos de agressões a mulheres ou feminicídios no Tribunal do Júri: a legítima defesa da honra. Por essa tese, um réu agressor poderia, numa reação a um adultério, por exemplo, alegar que sua honra havia sido ferida. No limite, essa tese poderia ser usada até para inocentar um assassino. Mas não há no Código Penal nenhuma menção a essa suposta legítima defesa da honra. O Código Penal estabelece apenas que a legítima defesa pode ser empregada para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Segundo a lei, a defesa em questão é a da vida, não a da chamada honra. Uma espécie de puxadinho criado para livrar da condenação réus acusados de feminicídios. A ação contra esse argumento foi apresentada pelo PDT aqui no Supremo Tribunal Federal em janeiro de 2021. Naquele mesmo ano, o relator, ministro Dias Toffoli, suspendeu por liminar o uso do argumento da legítima defesa da honra em julgamentos. E a decisão foi referendada por todos os ministros no plenário virtual. Este ano, o mérito da ação foi a julgamento no plenário presencial da Corte. No dia 29 de junho, o relator votou contra a aplicação da legítima defesa da honra. Ele afirmou que se trata de recurso argumentativo odioso, desumano e cruel, e que contraria princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. A legítima defesa da honra é um estratagema cruel, subversivo da dignidade da pessoa humana e dos direitos à igualdade e à vida, e totalmente discriminatória contra a mulher, por contribuir com a perpetuação da violência doméstica e do feminicídio no Brasil. No dia seguinte, o julgamento foi retomado com os votos de André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, que acompanharam o relator para tornar a tese inconstitucional. Hoje votaram os ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Carmen Lúcia defendeu que, mais do que uma questão jurídica, a derrubada da tese é uma questão de humanidade. A ministra citou leis da época do Brasil colônia, quando a lei concedia ao homem o poder sobre o corpo e a vida da mulher. E, na prática, dava direito de matar a esposa quando flagrada em adultério. Essa tese ficou de fora da atual Constituição. Ainda assim, continuou servindo até hoje para inocentar réus em casos de feminicídio. A vitimização do réu, nestes casos, se faz indo em busca de informações sobre a mulher,
aspas, o que ela teria feito para merecer isso. Portanto, sendo merecedora do assassinato, no caso do feminicídio, o homem não teria feito nada demais. Isto não é algo que esteja afastado da realidade brasileira de 2023. Uma mulher é violentada a cada 4 minutos no Brasil, em 2023. Ao votar, Carmen Lúcia relembrou o caso da socialite Ângela Diniz, um dos mais famosos em que a defesa utilizou essa tese da legítima defesa da honra. Em 1976, Ângela Diniz foi assassinada com 4 tiros no rosto pelo companheiro, Doca Street, em Búzios, no Rio de Janeiro. Doca era companheiro de Ângela e os dois haviam terminado o relacionamento pouco antes do crime. Ele só pegou 2 anos de prisão e ainda conseguiu a suspensão da pena. Somente 5 anos depois, em novo julgamento, Doca foi condenado por homicídio a 15 anos de cadeia. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, argumentou que a tese não é compatível com uma sociedade livre e democrática. Simplesmente não há espaço no contexto de uma sociedade democrática, livre, justa e solidária, fundada no primado da dignidade da pessoa humana, para a restauração dos costumes medievais e desumanos do passado, pelos quais tantas mulheres foram vítimas da violência e do abuso, em defesa da ideologia patriarcal, fundada no pressuposto da superioridade masculina, pela qual se legitima a eliminação da vida de mulheres para a reafirmação de seus papéis sociais de gênero e a proteção daquilo que os homens, em uma visão de mundo permeada pelo preconceito e a ignorância, consideravam, e alguns talvez ainda consideram, ser a sua honra. O placar foi de 10 votos a 0 pela inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra, que não poderá ser usada por advogados, policiais ou juízes de forma direta ou indireta. A proibição vale tanto para a fase de investigação dos casos quanto para as situações em que os processos chegam ao tribunal do júri. Os ministros também decidiram que tribunais de segunda instância poderão acolher recursos que pedem a anulação de absolvições anteriores, caso se baseiem na tese da legítima defesa da honra. Subiu para 14 o número de mortos em ações da polícia no litoral paulista. Hoje, 2 policiais foram baleados. O 5º dia de operação policial na Baixada Santista foi marcado por novos episódios de violência, desta vez nas ruas de Santos. Às 6 da manhã, 3 homens armados, 2 deles com fuzis, dispararam contra um carro da polícia que estava parado em frente a uma padaria. Os tiros atingiram a cabo da PM Najara Fátima Gomes. Ela foi levada para o hospital e passou por cirurgia. Os criminosos fugiram em direção ao Morro São Bento, no centro de Santos. Durante as buscas por suspeitos, o soldado Pablo Uriel da Silva Souza foi baleado na perna. Segundo a polícia, um homem que estava na comunidade morreu numa troca de tiros com os PMs. Os serviços de inteligência suspeitam que o objetivo do ataque à viatura em Santos era desviar a atenção das forças de segurança para que traficantes de drogas pudessem retomar áreas ocupadas pela polícia em Guarujá. O policiamento na cidade está reforçado desde o assassinato do soldado Patrick Bastos Reis na quinta-feira à noite. Ele fazia parte da Rota, grupo tático da PM Paulista, e estava em patrulhamento quando foi atingido por um tiro no ombro. O suspeito de matar o PM está preso. Ontem, a polícia apreendeu a arma que pode ter sido usada no crime. A Operação Escudo, deflagrada horas depois do assassinato do soldado da Rota, fez disparar os casos de mortes por intervenção policial na Baixada Santista. Hoje, a Secretaria da Segurança Pública informou que esse número chegou a 14 e voltou a dizer que as mortes ocorreram dentro da lei. Já a ouvidoria das polícias afirma que continua recebendo denúncias de abusos e até de tortura por parte dos policiais. Nossas equipes ouviram relatos de moradores da região.
levaram ele pro corredor do lado, no mangue, mataram, falando que foi troca de tiro, sendo que não tinha sido. Se tiver passagem, eles estão matando. A viatura passou por mim, virou alguma movimentação no mato e eles automaticamente desceram atirando. Não teve troca de tiro, nada disso. Só foi os barulhos do tiro da arma deles. Muito alto, voltei correndo pra trás com medo. Estão entrando mesmo, fazendo maldade com as pessoas. Entrando de casa aberta, botando arma em cima da gente. O ouvidor das polícias disse que o número de mortos na Baixada Santista nos últimos dias preocupa e que as denúncias estão sendo encaminhadas para a corregedoria da PM. Eu acredito que isso é muito anormal, atípico demais. Numa região que o número de mortos ano por morte decorrente de intervenção policial não ultrapassa no ciclo histórico 30, então o que está acontecendo não é normal. Hoje à tarde, o ouvidor, a Ordem dos Advogados do Brasil, deputados estaduais e representantes de organizações de direitos humanos, entre elas a entidade internacional Human Rights Watch, se reuniram em São Paulo. O grupo quer cobrar mais transparência do governo e montar um mutirão para dar atendimento jurídico às pessoas na Baixada Santista. Sem dúvida nenhuma, não é uma operação que satisfaça ninguém. É possível que ela seja justificada, é possível até que ela estivesse dentro da legalidade. Agora, não é possível que ela seja considerada algo cotidiano, algo normal e muito menos algo satisfatório, né? Não dá para dizer que isso é um êxito da segurança pública. Nós temos mecanismos de inteligência, mecanismos não letais que podem atingir esse objetivo. O secretário da Segurança Pública de São Paulo disse que até agora não foi constatado o abuso da polícia. Todos os exames até agora realizados pelo Instituto de Medicina Legal não apontam nenhum com indício de qualquer singelo hematoma, muito menos de uma tortura dos indivíduos que trocaram tiros com os policiais. O governador Tarcísio de Freitas disse que a operação feita na Baixada Santista é para combater o tráfico de drogas e afirmou que eventuais excessos serão punidos. Se houver excesso, se houver falha, nós vamos punir os responsáveis. A gente está conduzindo isso com muita responsabilidade. Agora, nós temos uma situação de conflagração, nós temos uma situação de crime organizado que está tentando manter seu território, que está lá agonizando porque está recebendo uma grande asfixia, está retaliando e não existe esse combate ao crime sem efeito colateral. Me desculpa, não tem. O que nós temos de relato até agora, e isso vai estar sendo investigado, é que o que houve foi confronto, foi recepção dos policiais à bala e houve reação. Uma reação que nós não desejamos, nós não queremos. Agora, se tiver o confronto, vai ter a reação, óbvio. A CPI dos atos golpistas retomou os trabalhos hoje com o depoimento do ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura Cunha. Segundo ele, relatórios da ABIN mostram a ligação entre os diversos atos antidemocráticos ocorridos depois da eleição. O ex-diretor adjunto da ABIN afirmou que no dia 2 de janeiro e até as primeiras horas do dia 8, a agência produziu 33 alertas de inteligência. Essas informações já tinham sido entregues à CPI antes do recesso. Saulo Moura da Cunha afirmou ainda que avisou o general Gonçalves Dias, então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, sobre riscos às sedes dos três poderes cerca de 1 hora antes da invasão por golpistas. Ligo para o general G. Dias por volta de 1h30 e falo com ele: general, nós temos a impressão, nós temos já uma certa convicção. Nesse momento a marcha se deslocava, ela não havia rompido ainda nenhuma barreira, ela começava a se deslocar, de que as sedes dos poderes serão invadidas ou pelo menos haverá uma ação violenta em relação a esses prédios. Isso é por volta de 1h30 da tarde, por aí. E por volta de 1h30 eu falo com o ministro e passo essa minha preocupação. Já havia, por parte pelo menos da ABIN, uma certa convicção de que nós poderíamos ter atos extremistas e não seria apenas uma passeata pacífica. O general Dias deixou o governo depois da divulgação de imagens dele no Palácio do Planalto no dia dos ataques golpistas.
O ex-diretor da ABIN disse também que a agência produziu relatórios que demonstram que os atos de 8 de janeiro não foram fatos isolados. Segundo ele, a tentativa de explodir uma bomba no aeroporto de Brasília, na véspera do Natal, e o bloqueio em estradas estão relacionados com os ataques golpistas. Esses relatórios, vou falar superficialmente porque eles estão sob sigilo, mas obviamente eles enxergam uma sucessão de fatos, certo? Não são fatos isolados. Esses relatórios foram encaminhados não só aqui à CPMI, como também foram encaminhados à Polícia Federal, que faz e está conduzindo um inquérito sobre esses atos extremistas, né? Os relatórios foram encaminhados, parece que há uma certa organização, pelo menos de parte, já mais uma vez eu vou ressaltar, de grupos que ali estavam e eram extremistas, estavam organizados, houve discursos, houve uma incitação à violência. Não parece algo espontâneo. Nos Estados Unidos, a justiça acusou formalmente o ex-presidente Donald Trump de conspirar para mudar o resultado da eleição de 2020. A investigação se concentrou nas ações dele do dia da votação até o dia da invasão do Congresso, em 2021. Foi a terceira vez em 4 meses que Donald Trump foi oficialmente acusado em processos criminais. As 4 acusações feitas agora pelo promotor especial Jack Smith foram: conspiração para fraudar os Estados Unidos, conspiração para reprimir o direito ao voto, conspiração para obstruir um procedimento oficial do Congresso e, por fim, a obstrução de um procedimento oficial. Todas fazem parte da investigação sobre as eleições de 2020, que culminaram na invasão do Congresso americano no ano seguinte, em 2021. Depois de apresentar as acusações, o promotor disse que o ataque contra o Congresso do nosso país, no dia 6 de janeiro, foi um atentado sem precedentes à nossa democracia, baseado em mentiras. Depois que o democrata Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos em 2020, Trump passou semanas insistindo publicamente que, na verdade, era ele quem tinha vencido. No dia 6 de janeiro de 2021, encorajou uma multidão a ir ao Capitólio, enquanto a eleição de Biden era oficializada. As acusações de hoje apontaram que Donald Trump teve ajuda de 6 pessoas, mas nenhum nome foi revelado ainda. A previsão é que Trump se apresente ao Tribunal de Washington depois de amanhã para ouvir pessoalmente as acusações e ser fichado. O ex-presidente americano disse que é mais uma acusação falsa contra ele. Em junho, Trump virou réu no caso que investiga a retirada de documentos secretos da Casa Branca. Ao todo, são 40 acusações contra ele. O julgamento foi marcado para maio do ano que vem. Em abril deste ano, a Justiça de Nova York acusou Trump de fraudar registros financeiros para ocultar um pagamento pelo silêncio de uma atriz pornô durante a eleição presidencial de 2016. A seguir, farmácias e consultórios médicos começam a realizar exames clínicos rápidos. Lançada uma forma de poupança para custear despesas com educação. A partir de hoje, farmácias e consultórios médicos vão poder realizar uma série de exames rápidos de análises clínicas. Alguns testes rápidos, como o de gravidez ou glicose, já eram bem conhecidos pelos brasileiros. Mas foi na pandemia que esse tipo de exame, que revela na hora o resultado, ficou muito popular. A partir dessa experiência, a Anvisa criou regras e decidiu autorizar farmácias e consultórios particulares a realizarem testes rápidos. Tem a finalidade de triagem, com o objetivo de auxiliar no diagnóstico precoce de determinadas doenças e até mesmo para que o paciente procure rapidamente um profissional de saúde nos serviços de saúde de maneira segura, uma vez que são testes registrados pela agência. Algumas redes de farmácias já tinham autorizações da Justiça ou de vigilâncias sanitárias locais para fazerem os testes rápidos. A regulamentação da Anvisa libera esses exames para o Brasil todo e padroniza exigências.
É preciso, por exemplo, ter uma sala apropriada e um farmacêutico ou responsável técnico. O material tem que ser coletado e processado na própria farmácia. Não pode ser enviado para outro local. Exames de urina, fezes ou que exijam punção de sangue não são permitidos. Doenças de notificação obrigatória devem ser comunicadas ao Ministério da Saúde. Essa farmácia em São Paulo pertence a uma rede que já realiza 20 exames rápidos. Por valores que vão de R$ 25 a R$ 95, é possível testar o nível do colesterol, da glicose, saber da presença de bactérias que afetam a garganta ou o estômago, se a pessoa está positiva para dengue, zika e chikungunya. Com a autorização da Anvisa, qualquer farmácia que cumprir as exigências poderá fazer esses e outros testes rápidos. Com essa resolução, a gente passa a ter uma gama de praticamente 60 testes que vão estar sendo realizados em mais de 1.000 unidades do nosso grupo. Essa outra farmácia também deve aumentar os atendimentos. Onde a gente vai poder fazer acompanhamento de paciente crônico, por exemplo. Então, um diabético que pode vir na farmácia fazer uma hemoglobina glicada a cada 3 meses e ver se o seu tratamento está funcionando. Moradores de cidades sem laboratórios poderão ter mais acesso a exames, mas a resolução da Anvisa determina que pessoas com testes positivos sejam orientadas a procurar um serviço de saúde para confirmar o diagnóstico e seguir o tratamento. Vamos saber agora como é que fica o tempo amanhã em todo o país. Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, boa noite para o Bonner e boa noite para você também. Amanhã, Cuiabá pode ter calor de 38 graus de novo e fica bem quente assim, pelo menos por mais uma semana, segundo os meteorologistas. De acordo com eles, os termômetros estão subindo bastante desde o início do ano. Em 7 meses, só tivemos 38 dias com temperatura mais baixa do que o normal. A umidade do ar também incomoda, com um índice de até 12%. O ideal, acima dos 60%. Em Campo Grande e Goiânia, 15% e em Brasília, 19%. Goiânia e Brasília ainda têm o frio de manhã. O ar seco também atinge essa área em amarelo, que passa por Rio Branco, Porto Velho e Palmas, no norte, Teresina, no nordeste, Belo Horizonte e São Paulo, no sudeste e Curitiba, no sul. Tudo indica que Curitiba seja a capital mais fria na próxima madrugada, com mínima de 8 graus, seguida de São Paulo, com 12. Em Belo Horizonte, 13, no Rio de Janeiro, 15 graus. Tem possibilidade de amanhecer com nevoeiro nessas regiões, mas depois que o sol aparecer, fica agradável. O tempo firme ainda é o destaque no Brasil. Poucas áreas têm previsão de chuva, somente essas em verde aqui no mapa. No geral, chove de forma isolada e com pouco volume. No Nordeste, por exemplo, são esperados só 2 milímetros em Fortaleza, 5 em São Luís e Natal e 10 no Recife. Normalmente essa chuva vem a partir da tarde. Já na faixa que vai do litoral de Alagoas ao Recôncavo Baiano, tem risco de fortes pancadas de chuva, com ventos, alagamentos pontuais e raios, inclusive em Maceió, Aracaju e Salvador. Vamos agora para quinta-feira, quando esfria no Rio Grande do Sul. Uma frente fria tende a passar rapidamente pelo litoral gaúcho, provocando só uma garoa. E atrás dela, o ar mais frio. Os gaúchos devem sentir uma queda de 6 graus da tarde de quarta-feira para quinta. Na sexta-feira, máxima de 21 graus. No sábado, 18 e no domingo, mínima de 10. Com pouquíssima ou nenhuma chuva em Porto Alegre nos próximos dias. Uma boa noite para você, Renata e Bonner. Para você também, Eliana. E a Eliana deve ter visto hoje, boa parte do Brasil e do mundo está podendo admirar a superlua de Esturjão. O fenômeno ocorre quando o nosso satélite natural fica mais perto da Terra no movimento de elipse que faz em torno do nosso planeta. O Tesouro Nacional lançou hoje um novo título público para ajudar famílias a financiar estudos dos filhos. Na órbita da primeira superlua de agosto, famosa pelo aumento de nascimentos, chegou a pequena Olivia. E mais um filho do Tesouro Direto, batizado de Educa Mais.
único intuito do Tesouro Direto é ser uma plataforma de educação financeira das famílias. E quando você cria um título temático, é muito mais fácil para as pessoas entenderem e se programarem. Os novos títulos já estão disponíveis nas plataformas do Tesouro Direto. O valor mínimo para começar a poupar é de R$ 30. O investidor escolhe o ano em que vai iniciar o resgate do dinheiro. O menor prazo é 2026 e o maior, 2041. Até lá, os valores aplicados serão corrigidos pela inflação e terão um acréscimo de uma taxa fixa, que hoje está na casa de 5%. Quando chegar a data escolhida, o investidor passa a receber o dinheiro que poupou em parcelas mensais durante 5 anos. Você pode juntar sua família, juntar o tio, a tia, o avô, todo mundo contribuindo para que essa criança acumule recursos para ter dinheiro suficiente para pagar a sua faculdade ou sua escola quando assim necessitar. Foco nos mais antigos investidores de que se tem registro: mãe e pai. A gente teve que fazer todo um planejamento desde a elaboração do quarto, né, toda a parte de decoração, a parte de roupinhas, então a gente já tinha até tudo planilhado. E a faculdade, será que está na planilha? Essa ainda não chegou. Essa ainda não chegou, mas ela é a próxima aba, vamos dizer assim, né? Se a vida da Olivia começar com aportes mensais de R$ 80, quando ela tiver 18 anos, poderá sacar todo mês, por 5 anos, o equivalente a R$ 500 nos dias de hoje, para ajudar nos estudos. Planejar a faculdade de um filho que acabou de nascer é trazer a lógica do investimento de longo prazo para o coração da família. Um pouquinho por mês que realiza algo grande no futuro. Isso tem muito valor num país como o Brasil, que por causa do histórico de instabilidade econômica tem pouca cultura e baixo nível de poupança. Vale para a educação das crianças, para comprar uma casa, abrir uma empresa, para a aposentadoria. O título público federal, ele é o elemento mais seguro de renda fixa que existe em cada país. Então, por exemplo, se você investe em títulos públicos federais americanos dentro dos Estados Unidos, esse é o título mais seguro. Se você investe em títulos públicos federais brasileiros dentro, você como investidor brasileiro, esse é o título de renda fixa mais seguro que tem dentro do país. Ou seja, qualquer outro título, ele vai ter algum tipo de risco um pouco maior que o título público federal. Aqui, no dia 1 desse pequeno, grande investimento, é garantida a aposta no retorno. Brigo com ele, né? Ela tem que ser o que ela quer, né? Então a gente vai respeitar aquilo que ela escolher. Mas se ela for para a área da saúde, vai ser ótimo. Já vou gostar bastante. Começou a valer hoje a parceria da Rede Amazônica, afiliada da Globo, com a agência Reuters, para levar as notícias da maior floresta tropical do planeta para o mundo inteiro. Quem olha a Amazônia de cima vê um imenso tapete verde. Poucos têm a chance de adentrar suas matas, navegar suas águas. A cobertura jornalística da Amazônia é desafiadora. As distâncias por aqui são continentais, exige logística. Mas a missão de informar vale a pena. Apresentar cada canto, cada cultura e aproximar a floresta de quem tem interesse em saber mais sobre esse patrimônio. A primeira agência internacional de notícias da Amazônia, a Amazon Agency, do grupo Rede Amazônica, se uniu à Reuters, empresa que é referência por levar conteúdos jornalísticos para o mundo inteiro. O projeto da Amazon Agency levou 1 ano e meio. O site terá atuação apenas no mercado internacional. Vai comercializar no exterior matérias exclusivas. Uma cobertura completa sobre os principais assuntos relacionados à região amazônica em vídeos, fotos, textos. Disponível também na plataforma Reuters Connect para mais de 3.000 empresas de jornalismo e comunicação espalhadas pelo mundo. Com certeza, essa parceria com a Reuters foi resultado, né, de um trabalho enorme que nós, como afiliados Globo, fazemos na região. Uma Amazônia sem filtros. Uma Amazônia onde o amazônida, as pessoas que vivem aqui possam ter voz, é uma coisa para nós quase que inimaginável, mas
está se tornando realidade. Depois aí de tanto trabalho dos fundadores, depois de 51 anos. A plataforma está em inglês. Um caminho digital inverso, com o Amazônida entrando no mundo estrangeiro. Os olhares estão todos voltados para cá. Só que muitas pessoas acham que conhecem a Amazônia, entendem de Amazônia. Nós que vivemos aqui, que moramos aqui, que nascemos aqui, sabemos melhor do que muita gente o que acontece aqui. Então, vamos levar essa informação de uma maneira direta, transparente para o nosso público e aí sim ele vai poder fazer o seu juízo de valor, tirar a sua conclusão sobre o que efetivamente está acontecendo aqui. Vai ser uma voz de dentro para fora. A rotina de abastecer a plataforma internacional vai ser desafiadora. A gente está criando um banco de imagens com informações para repassar o site para que todas as pessoas do mundo tenham acesso a essas informações. Adriana é manauara e vive nos Estados Unidos há 7 anos. Ela espera que essa parceria torne as notícias do Amazonas mais frequentes na mídia americana. Eu acho uma ideia genial. Você pega a maior agência internacional do mundo de notícias e alia aos profissionais de jornalismo da Amazônia, pessoas que vivem o dia a dia da região, pessoas que conhecem as peculiaridades da Amazônia, é fantástico. Eu sei que eu posso confiar, que é um canal de credibilidade, é um canal em que eu posso realmente matar a saudade da minha terra, da Amazônia. Divulgar a região de forma exclusiva é também mostrar os crimes cometidos contra a floresta e conscientizar o mundo de que a qualidade de vida no planeta também depende da preservação da Amazônia. A seguir, a confiança da rainha Marta antes do jogo decisivo contra a Jamaica. E o Festival de Medalhas dos atletas brasileiros no Mundial